Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentro de vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavras de fraternidade. Fala, Senhor. Fala, Senhor. És luz da humanidade. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade, cujo padroeiro é a Transfiguração de Jesus, que é um dos domingos que nós lemos na Quaresma. Fazendo um pouco uma memória dos domingos da Quaresma, para a gente perceber um pouco a ligação entre uma leitura e outra do Santo Evangelho e ver um pouco o que a Igreja nos colocou nesta Quaresma deste ano, onde refletimos principalmente o Evangelho de Lucas, no ano C, o que é que quer transmitir na sua totalidade, porque tem uma ligação um domingo com o outro. Então, após a quarta-feira de cinza, no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos apresentou um texto das tentações de Jesus. Jesus, que tinha acabado de ser batizado, portanto aceitou a presença do Espírito de Deus dentro dele, e de agora em diante, segundo Lucas insiste nisso, Jesus é movido agora por aquilo que Deus quer. Isso que é o Espírito de Deus, sempre tentar descobrir o que Deus quer, e Jesus, movido pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto, onde
foi tentado por 3 vezes por Satanás ou pelo demônio. E Jesus ganhou. Ele conseguiu decifrar as ciladas do inimigo e vencer. Isso a igreja nos colocou para dizer, no início da criação, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram enganados. E caíram na tentação, não perceberam a cilada do inimigo, que naquele tempo, no início, primeira página da Bíblia, é chamada serpente. Assim respondeu a Eva, quando Deus perguntou, mas por que você fizeste isso? E a Eva respondeu, a serpente me enganou. A serpente me enganou. Essa aqui é o que nós vimos na nossa oração, que introduzimos a missa. Preserva-me, Deus, dos perversos, daqueles que mentem e levantam falso. Que, aliás, é um dos 10 mandamentos. Não pode levantar falso, porque destrói a vida do outro. Mas, enquanto Adão e Eva foram enganados pela serpente, Jesus não foi enganado e venceu. Por isso que primeiro domingo sempre é Jesus vence as tentações. Se até então nós somos frutos de gente que caiu, agora podemos ser frutos e seguidores daquele que não caiu. É humano como todos nós, é gente como todos nós, nasceu de Maria, celebramos esse no tempo de Natal, gente como nós, mas quando é guiado pelo Espírito de Deus, você consegue perceber os perigos e você não abusa, não cai. Você tem a inteligência e sabedoria que vem de Deus para te ajudar a decidir não cair na tentação. No segundo domingo da quaresma é a festa do nosso padroeiro, que está aqui hoje, está coberto, que é a transfiguração de Jesus. Aonde Jesus vai mostrar aos discípulos que a vida não é tão fácil. A vida não é tão fácil, mas se a gente perseverar, nós vamos conseguir o nosso ideal, ou como diz Paulo, a nossa meta. Então, aí ouviu-se uma voz no céu, quando Moisés e Elias, eles já sumiram dentro das nuvens, e ficou Jesus sozinho com os discípulos, observando tudo, e veio uma voz do céu que dizia, este é o meu filho predileto. O meu filho predileto, por isso escutem o que ele disse agora. Não mais Moisés. Isso vai aparecer na nossa leitura do Evangelho. Não o que Moisés disse mais. Não o que Elias disse. Já foram. Agora, o que ele disse. A opção em seguir Jesus e conhecer Jesus, que é uma das conversões que nós precisamos fazer. Aí no terceiro domingo da quaresma, a igreja nos apresentou, após fazer um alerta da gente aprender daquilo que aconteceu com os outros, para a gente se prevenir e não acontecer, ou não nos envolvermos com coisas que podem nos causar o mal, ele coloca aquela parábola da figueira que não produz frutos, e o zelador, ele vai dizer para o dono que pediu para cortar, essa é a mentalidade que eles tinham de Deus no Antigo Testamento, está errado, corta, joga fora, que foi a pregação até de João Batista, né? Com o machado na mão, se errou, não produz fruto, corta e joga fora. O zelador, ele vai dizer, me dá um tempo, esse zelador é Jesus. Jesus que foi enviado exatamente para nos curar, para zelar da nossa vida, e disse, me dá um tempo, mais um ano para eu colocar adubo na árvore, para eu colocar a água, e para eu zelar, e dar mais atenção a essa árvore, quem sabe ela produz frutos. Esse é o Jesus que Deus enviou para nós, que quer cuidar de nós. E mesmo que nós não produzamos fruto, Ele quer nos ajudar, quem sabe, abramos os olhos e começamos a fazer algo construtivo que gera vida e mais vida.
Na semana passada, que foi o 4º domingo da Quaresma, a igreja nos apresentou um texto mais famoso que nós temos no livro de Lucas, exclusivamente, daquele pai que, apesar que o filho pediu a sua parte, foi embora, gastou tudo, mas ao voltar, o pai o recebeu de braços abertos e, em vez de fazê-lo como ele queria, ser empregado para receber a comida, principalmente que ele precisava, o pai recuperou ele e colocou de novo, não de novo, quer dizer, que nunca deixou de ser filho desse pai. Recuperou a sua dignidade de continuar sendo filho, por isso coloca anel no dedo, coloca sandálias nos pés e coloca túnica e faz uma grande festa. Isso mostra muito forte, no 4º domingo da Quaresma, a misericórdia de quem é o nosso Deus. E quem nos revela isso é Jesus. É Jesus, o enviado do Pai, que nos revela, nos mostra quem é o nosso Deus. O nosso Deus, de quem todos somos filhos, não apenas um grupo, não apenas uma raça ou uma nação, mas todas as nações do mundo, somos todos criados pelo mesmo Deus e mesmo Pai, e por isso, o que Deus deseja para todos nós, seus filhos, é que nós aprendamos a viver em paz uns com os outros, com todo mundo. E todos nós somos diferentes uns dos outros, e todo povo é diferente de outro povo, e é por isso que nós precisamos aprender. Isso se aprende a conviver, assim como quando nasce uma criança nova numa família, os irmãos vão aprender a viver com a criança nova, que vai ser diferente, o filho mais velho diferente do outro. Esse aprendizado nós treinamos na família, para depois na sociedade nós aprendemos a respeitar uns aos outros. E agora, após essa grande misericórdia, mostrando quem é o Deus que Jesus Cristo nos revela, porque tem outros deuses, e na nossa cabeça talvez nós não tenhamos o único verdadeiro Deus que Jesus Cristo nos ensina. Talvez na nossa cabeça nós temos um Deus vingativo, um Deus que quer me castigar, assim como muitas vezes até a própria mãe diz para a criança que não quer obedecer e diz: Deus vai te castigar. Pronto. Qual é o Deus que a criança tem na sua cabeça, no seu coração? É um Deus que castiga. É um Deus que gera medo. E por isso que muitas vezes até a própria... Não quero ir na igreja, imagina. Lá castiga. Não vou. São ideias que nós colocamos de um Deus falso. Um Deus de coração duro. Um Deus que castiga. Um Deus que enquanto eu faço e fizer qualquer coisa pequenininha, Ele vai me castigar. Esse não é o Deus que Jesus Cristo nos revela. É um Deus que foi revelado no Antigo Testamento, por uma parte, mas na outra parte nós temos também no Antigo Testamento um Deus que revela a sua misericórdia e sempre quer ajudar o seu povo. Mas os doutores da lei, os fariseus, que se achávamos donos da vida do povo, e que eram estudados, e estudavam a lei e o direito, e conheciam o Antigo Testamento, eles pegavam mais textos da Sagrada Escritura, que reprimiam o povo, que condenavam o povo de um Deus castigador, do que do Deus que Jesus Cristo nos mostrou, Deus bondoso, Deus que quer sempre o bem para seus filhos. E aí nós temos a nossa leitura nesse 5º domingo da Quaresma, onde Jesus está no templo sempre para ensinar. Normalmente, quando senta, Jesus significa que ele é o mestre, ele vai ensinar. E aí, enquanto ele sentava e começou a ensinar, aí trouxeram para ele uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Quem é que trouxe ela? Os doutores da lei e os fariseus. O que é que eles querem de Jesus com isso? O interesse deles não é tanto a mulher, com o erro dela. Não é isso. O interesse é o que Jesus vai dizer, a pergunta que eles fizeram. Segundo a nossa lei de Moisés, diz lá que quem for pego em flagrante adultério deve ser morto.
Apedrejado. Era chamado lapidar. A palavra certa, técnica em português, é lapidar, quer dizer, pega a pedra e vai jogando, como fizeram mais tarde com Estevão, com Santo Estevão, foram jogando pedras até acabar morrendo. Isso que eles queriam, mas no fundo não queriam apedrejar a mulher, no fundo queriam tentar Jesus, como disse aqui, perguntavam isso para experimentar Jesus ou para tentar Jesus. O verbo no original é tentar Jesus, assim como ele foi tentado e venceu. Agora, mais uma tentação que aparece para tentar Jesus e para terem motivo mais tarde de acusá-lo para poder condená-lo. Eles já vieram com um julgamento. Eles já vieram com uma convicção da verdade que eles acham que têm. Diante desse tipo de gente não dá para conversar sobre moral, não dá para conversar sobre doutrina, porque a decisão deles é simplesmente querem saber qual é de Jesus. Jesus não dialoga com eles. Jesus se agacha e começa a rabiscar no chão. Como eles insistiram, Jesus vai pegar para eles essa ideia, diz, quem de vocês estiver sem pecado, atire nela a primeira pedra. Começa. Alguém atirou? A única vez que eu conheço em todo o Evangelho, nos 4 Evangelhos, a única vez aonde, sem falar, os doutores da lei, os fariseus, reconheceram que também são pecadores. Porque diz o texto, desde o mais, não é o mais idoso, quem tem mais idade, desde quem ocupa a posição maior, o maior entre eles, que ocupa os lugares de decisão, esses já começam a ir embora porque perceberam que no fundo, eles também pecaram. Pode ser que o pecado deles não é conhecido, mas Jesus mostrou para eles que eles são também pecadores. Isso declara-se, portanto, que todo ser humano, todos nós pecamos. E por isso que ninguém pode indicar o dedo um ao outro, acusando um ao outro, porque, como diz aquela música que nós vamos cantar na confissão, na celebração da penitência, né? Eu também preciso de perdão, porque eu também sou pecador. Por isso, eu preciso dar o perdão ao outro. Assim como eu dou o perdão ao outro, a outra me dá também o seu perdão. Ao dizer essa palavra, Jesus agachou-se de novo, continuou escrevendo no chão, enquanto eles vão embora. Não, vão embora. Aí Jesus diz aqui, o texto, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos na responsabilidade, na unidade, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Portanto, o povo está observando tudo. Por que esse povo? Porque Jesus estava ensinando lá. Jesus ia no templo não para rezar. Jesus ia no templo porque no templo ia o povo e Jesus ia lá para ensiná-los e mostrar para eles quem é o verdadeiro e único Deus, que nos criou a todos e que quer o bem a todos. Por isso que Jesus vai lá ensinar ao povo. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, agora direcionando-se à mulher que está sendo acusada, mulher, onde estão eles? Onde estão eles? E a resposta da mulher aqui estabelece um diálogo. Com a mulher dialoga. Com eles, não, porque eles já têm decisão. A decisão deles, o ensinamento deles, a doutrina deles é essa. Jesus vai contra. Porém não debate, não se discute com quem é convicto. Não se discute com quem é orgulhoso. Não se discute com quem quer impor. É simplesmente fazer como Jesus Cristo fez. Quem de vocês estiver sem pecado, começa a tirar a primeira pedra. Então, dialogando com a mulher, ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor.
E Jesus, então, aqui vai dizer para ela: também eu não te condeno. E de fato, Jesus não veio para julgar e para condenar ninguém. Isso aparece até no Evangelho de João, no capítulo 3, em uma das leituras que nós fazemos durante a quaresma de outros anos. Pois eu não vim para condenar, mas vim para salvar. E aqui é muito importante a gente perceber a atitude de Jesus. Sempre nos apresenta uma perspectiva nova, uma visão nova para o futuro, para poder salvar e redimir a pessoa. E assim ele vai nos dizer que em qualquer erro em quem nós talvez caiamos, sempre tem a graça de Deus se nós abrirmos o nosso coração e reconhecermos os nossos erros. Nós temos sempre o perdão de Deus. Esse tema nós vamos aprofundar na nossa celebração da penitência. Que dia que vai ser aqui a celebração? Da semana. É? Semana que vem. Sim, que dia da semana? Quinta-feira. Na quinta-feira que vem, eu convido todos vocês a trazer mais um amigo de vocês para a gente refletir quem é o nosso Deus, que é perdão, que quer sempre ter misericórdia de nós, que a intenção dele não é castigar, assim como a intenção do pai e da mãe, quando o filho erra, vai atrás para ajudá-lo a superar. Apesar que de vez em quando encontro um pai e uma mãe, não duvido, porque a mãe sempre quer ajudar o filho que ficou dentro dela 9 meses, saiu dela, das suas entranhas, então entende bem, mesmo que o filho está errado, não concorda com o que o filho faz errado, mas o filho é dela e quer salvá-lo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele quer salvar a todos nós, porque nós fomos criados por ele. Nós somos obras de suas mãos. Então, ele mandou seu Filho Jesus Cristo para oferecer essa graça e dizer para nós: sempre tem chance, enquanto estivermos vivos, sempre tem chance de mudar. E Deus derrama sua graça sobre você quando você se arrepender de seus pecados. E há muita alegria, como disse semana passada, há muita alegria no céu quando um pecador se converte. Então, na última parte aqui, eu também não te condeno. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante não peques mais. É a proposta que a gente faz. Apesar que a gente é humano, pode voltar a cair. Mas se voltar a cair, nós sabemos que Deus vai me ajudar para superar. Por isso, ouvir a palavra Jesus e receber Jesus são tão importantes na nossa caminhada que eles nos fortalecem. Primeiro, palavra para a minha maneira de pensar, para formar a minha opinião. Depois, a Eucaristia para me sustentar na caminhada. E sabendo que, se por acaso a minha fragilidade me faz cair, Deus vai me ajudar. Jesus me ajuda a me levantar para retomar o caminho. Fazendo um pouco de resumo dessa quaresma toda, a igreja colocou essa reflexão porque nós estamos vivendo um tempo de conversão. Conversão vem de uma palavra que em grego é chamada, talvez vocês vão ouvir por aí, metanoia, e que significa mudança de mentalidade, mudar a sua meta. Mudar a sua meta, se converter. A primeira conversão que nós precisamos fazer, que ainda não estamos levando ao sério, é se converter para Jesus. Porque na nossa cabeça e nas nossas tradições, que vêm de todo canto, ainda nós não nos convertemos para centralizar a nossa vida em Jesus e no seu ensinamento. Muita coisa ainda continua por influência do Antigo Testamento. Assim como acontece em pregações de muita gente que vocês escutam hoje pela internet, seja onde for no Brasil, no mundo todo, escutam ameaças, escutam castigos, ameaçam, gera medo. Quem faz essas pregações, você já percebe, isso não é de Deus, verdadeiro.
Quem ameaça nunca é de Deus. Veja se Jesus Cristo ameaçou alguém. Não ameaçou ninguém. Jesus convida, olha, aqui está. Quer? Está aqui. Não quer? Paciência. Jesus sempre oferece. Jesus nunca obriga. Quem obriga não é do Deus verdadeiro. Por isso que nós precisamos fazer essa nossa conversão. Primeiro reconhecer que aquele que me salva e me cria um caminho novo e me dá uma perspectiva nova é aquele que Deus Pai verdadeiro mandou, que é seu Filho Jesus Cristo, para me ajudar, para construir a fraternidade, para construir a paz, para aprender a conviver com os outros. Não quero terminar antes de fazer referência um pouquinho à nossa segunda leitura de Paulo. Esse Paulo, ele era fariseu também, ele conhecia toda a lei do Antigo Testamento. Toda a lei conhecia do Antigo Testamento. Mas ele vai dizer, quando eu descobri Jesus Cristo, mudou tudo para ele, porque deu o sentido da sua vida. Diz assim, na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. E essa é a primeira grande conversão que nós precisamos fazer. Tentar conhecer mais esse Jesus Cristo, que diante dele, Paulo diz, tudo que eu aprendi antes e vivi antes, são como lixo. Serviram antigamente, mas agora já não serve mais, porque agora tenho a totalidade de Jesus Cristo, a verdade de Jesus, o ensinamento de Jesus. Essa é a primeira ideia muito importante que aparece aqui. A segunda ideia que São Paulo coloca, muito importante, e que aparece também na primeira leitura, é que nós precisamos nos despreender das coisas negativas do passado. Fizemos muitas vezes coisas ruins, coisas erradas no passado, e tem gente que fica remoendo dentro do seu coração o passado que já foi. O passado eu não posso mudar, o passado eu tenho que aceitar, e acabou, agora deixa para trás. E como diz Paulo, eu olho agora a meta minha é viver Jesus, é conhecer Jesus, para poder permanecer fiel até o fim com Jesus no projeto de fraternidade, no projeto de amor que ele aprendeu de Jesus. Principalmente essa ideia que é apresentada na Quaresma: Deus é nosso Pai que quer o bem a todos. Deus nos ama. E mesmo que eu tiver errado, Deus vai me ajudar para superar, para quem abrir o seu coração, sem dúvida nenhuma. Portanto, o ensinamento de Paulo, que é chamada conversão de Paulo, está aqui. Ele passou da lei, que conhecia bem, para assumir o projeto de Jesus Cristo de construir uma sociedade onde as pessoas pudessem viver na fraternidade como irmãos. Esse é Jesus. Tudo que leva à fraternidade é de Jesus. Tudo que leva ao amor vem de Deus, porque Deus é o próprio amor. Deus, que mandou seu Filho que dar a sua vida na cruz até aos pecadores, ele perdoa. Jesus, se percebe, ele nem julgou aquelas pessoas que queriam jogar pedra na mulher. Ele questionou eles: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra, foram embora. Não condenou. Assim como na cruz, Jesus não condena ninguém, até dá o seu perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A conversão que nós precisamos fazer é conhecer Jesus de verdade, como Paulo conheceu, para podermos então viver a nossa opção nos temas que a igreja nos propõe, por exemplo, na campanha da fraternidade, por isso que é chamada a campanha da fraternidade, que é o eixo central, a base central do ensinamento do Evangelho. Nos ensinar como podemos viver a fraternidade entre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,